Agora, deixa eu mudar de assunto aqui. Ontem eu acompanhei a rede social. Alexandre Guedes é um promotor de justiça aqui do estado de Mato Grosso, muito respeitado. E tanto é que eu respeito muito, tanto é que eu sigo nas redes sociais. E tenho também o maior apreço pelo promotor Mauro Zac. São duas pessoas que eu respeito e admiro muito aqui em Mato Grosso, o Dr. Mauro e o Dr. Alexandre Guedes. Ontem o Dr. Alexandre fez uma postagem na rede social dele, dizendo o seguinte aqui, ó. Isso aqui é a entrada, a porta de entrada da 7ª Promotoria de Justiça da Vara Civil aqui de Mato Grosso. Fica na sede aqui em Cuiabá. Está escrito aqui, Alexandre de Matos Guedes, que é o promotor dessa 7ª Vara. E na porta de entrada, o promotor afixou essa placa. Essa placa diz o seguinte aqui, ó, Rua Marielle Franco. Tem a data ali, 1979, 2018, vereadora defensora dos direitos humanos e das minorias, covardemente assassinada no dia 14 de março de 2018. Todos nós ficamos sabendo desse fato. Aqui em cima, na postagem do promotor, ele diz o seguinte ali, ó. A 7ª Promotoria Civil de Cuiabá, entre parênteses, Defesa da Cidadania, tem a partir de hoje endereço suplementar. Como diria o promotor Roberto Lira, o luto e a dor pertencem à acusação, atacar a vítima e profanar cadáver. O Ministério Público, por dever constitucional, tem a função de lembrar as vítimas de crimes e zelar por sua memória. A provocação que eu faço nesse sentido aqui não é criticando o ato dele, nem por ser aqui Marielle Franco, de esquerda, direita, interesses políticos, partidários. Não. Qualquer pessoa pode fazer isso. Tanto é que o doutor promotor ele tem essa liberdade. Quem sou eu para querer dizer algo que ele possa ou não deve fazer? Nesse fato aqui, o que me chamou a atenção foi a preocupação do promotor Alexandre Matos de colocar e fixar essa placa chamando a atenção por um crime covarde que foi lá no Rio de Janeiro e que precisou um promotor aqui de Mato Grosso, que fica a mais de 2.000 quilômetros de Cuiabá, Rio de Janeiro, Cuiabá, 2.000 quilômetros, dá 1.900 e algumas coisas aí. E qual a preocupação do promotor em relação a um fato que ocorreu no Rio de Janeiro, a 2.000 quilômetros daqui? É porque, o que eu chamo a atenção, são fatos que às vezes acontecem mesmo aqui no nosso estado. Os fatos que acontecem aqui em nosso estado, embaixo dos nossos olhos, praticamente dos nossos olhos, eu remeto para isso aqui. É uma alusão, tá, doutor? É uma alusão que o senhor acabou de fazer aí na porta da vossa sala. Rua Daniel Augusto da Silva. Talvez se for falar isso ninguém vai saber quem é Daniel. Marielle, todo mundo sabe. Muitas pessoas sabem quem é Marielle, né? Quem é Daniel? Eu pergunto para o doutor promotor, quem é Daniel? O senhor sabe? Vou falar para o senhor. Aqui eu coloquei uma data, 2016, 2019. Fazendo as contas, 3 anos. Exatamente 3 aninhos tinha o Daniel, quando foi atropelado e morto em Rondonópolis pela esposa do ex-deputado federal Adilton Sacchetti e ainda não prestou o socorro devido. E o mais grave, fugindo do local. Isso é Daniel. 3 anos de vida, foi covardemente morto em Rondonópolis este ano. Não estamos vendo aí nenhuma placa em um órgão federal, em um órgão estadual, em um órgão público aqui do nosso estado. Não vimos nenhuma placa como essa na porta de nenhuma promotoria aqui do nosso Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso. Não vimos. Qual a preocupação hoje da Justiça de Mato Grosso com a responsável de ter tirado a vida do Danielzinho? Vamos além? Tenho mais um. Por coincidência, é de Rondonópolis. Se eu for falar, quem é Fábio Batista da Silva? Vão saber? Talvez vão saber se eu colocar de novo aqui Marielle Franco. Aí vão saber quem é Marielle. Fábio Batista da Silva foi assassinado covardemente em Rondonópolis. Por coincidência, em Rondonópolis. Está aqui a data. 1978 a 2018. Infelizmente, com 41 anos ele foi assassinado. 40 anos foi assassinado o ano passado.
assassinado em Rondonópolis por um homem chamado Maruan Fernandes Haidar Hamed. Um assassino de 18 anos de idade que, parando sua caminhonete em uma conveniência de um posto de combustível com farol alto, em direção ao Fábio, Fábio se levanta da mesa com os amigos e vai lá e pede: "Ô amigo, por favor, baixa o farol aí." A única coisa que ele não abaixou foi a arma, que ele levantou uma pistola e com apenas um disparo atingiu o peito do Fábio e matou o Fábio. Dia 21 de novembro, já o mês que vem, esse fato aqui, esse crime, completa um ano, doutor. E sabe o que foi feito para colocar na cadeia o assassino do Fábio, que é o Maruan? Até agora, nada. Até agora, nada. O que poderia ser feito por parte da própria Justiça de Mato Grosso? Aí eu vou para uma outra informação que eu pesquisei aqui, ó. Qual a função de uma promotoria de justiça? Vou ler aqui, gente, ó. Não tenho vergonha não de explicar aqui, vamos entender que é uma aula didática, até para você que está assistindo tentar compreender algumas funções. Mas eu fiz a questão de pesquisar e lhe passar essa informação aqui. O promotor de justiça investiga, denuncia e processa. O papel do Ministério Público é garantir que responsável por um crime seja julgado por seus atos, a partir de fatos comprovados e punido de acordo com a gravidade do delito. Cabe ao promotor analisar as provas colhidas durante o inquérito policial e avaliar se são suficientes para pedir a abertura do processo judicial contra o acusado. Apenas o Ministério Público pode oferecer a denúncia da Justiça. O promotor ou a promotora de justiça pode pedir novas provas à polícia e fazer as próprias investigações para garantir que um inocente não seja condenado injustamente e que o criminoso não fique impune. É o que diz aqui, ó. Qual a função atribuída a um promotor ou promotora. E qual dessa função atribuída a um promotor está sendo feita no caso do Danielzinho, que é este, e no caso do Fábio, também, que foi morto lá em Rondonópolis? O fato, este que nós começamos aqui mostrando, Marielle Franco, já foi resolvido. Só estão querendo saber quem mandou matar. Mas já tem algumas informações, já foi ventilado quem mandou, né? 3 pessoas já estão presas desse caso aqui. Já foi resolvido esse fato. Um policial militar reformado, outros policiais militares que foram expulsos, ex-policiais, já estão presos. E qual a relevância de se preocupar com um fato desse aqui em Mato Grosso? E por que não se preocupar com o Danielzinho, de 3 anos, que foi morto em Rondonópolis, e também com o Fábio, que foi assassinado em Rondonópolis, que até hoje os responsáveis não foram presos? Será mesmo que é esse papel da justiça? Será mesmo que vamos passar essa imagem para a sociedade mato-grossense? Eu não tenho lugar aqui efetivo. Assim também entendo que juízes, promotores, procuradores não possuem os locais, as cadeiras ali, de forma vitalícia. É transitório. Mas será mesmo que esse período que eu vou ficar ocupando essa função, esse lugar, esse papel, será mesmo que eu vou passar despercebido? Ou será que eu vou querer apenas uma popularidade para querer ter holofote? Mas eu deixo aqui bem claro, tá, doutor? Se o senhor quiser, eu imagino que a parede aqui tenha espaço. Se o senhor quiser, eu mandei fazer aqui de uma forma bem simples, tá? Rua Fábio Batista da Silva, Fábio de 41 anos, deixou um filho, uma esposa, aliás, 2 filhos, um filho está praticamente vegetando, só para o senhor ter ideia, tá, doutor? O filho já tentou suicídio várias vezes, pelo fato de ter perdido o pai. A mãe está numa depressão profunda, parou de trabalhar. A situação financeira dessa família aqui acabou depois que o chefe de família foi assassinado. E aí, eu tenho também a outra plaquinha. Acho que dá para a gente colocar na porta do senhor, a gente arruma um espaço ali. O outro aqui é o Danielzinho, de 3 aninhos. Foi atropelado pela esposa do ex-deputado federal Adilto Saquete, Lidiane Campos. Ela atropelou num cruzamento, não parou, não sabemos qual o motivo, ela alega que queriam linchar ela no momento ali, mas ela não parou. Dizem, né, que a pessoa que atropela, mata, foge do local do acidente e não presta devido socorro, essa pessoa cometeu um crime grave, hein, doutor? Eu mandei imprimir pequenininho
O da Marielle acho que é maior que o meu, mas eu acho que a gente consegue. O espaço pode ser embaixo, não tem problema. Mas se o senhor tiver interesse, eu faço questão, doutor, de ir pessoalmente e levar para o senhor. Tá? Eu vou pôr rápido intervalo agora e volto já, não saia daí.